Boa noite, tudo bom, gente? Para mais um programa nosso aqui no Instagram, Mãos Dadas. Vou aguardar aí o pessoal chegando para dar os recadinhos aqui. Que a Deus Samba na Cast está. Oi, Letícia, tudo bom? Prazer ter você aqui. J Críticas, tudo bom? A Deus Samba na Cast está lá na Benedito Calixto com as camisetarias. Vocês não podem dar uma passadinha lá para conhecer. E hoje eu tenho minha grande amiga aqui, a Daniele Aragão, que fez o podcast comigo no YouTube. Você sabe que a Deus Samba está no YouTube, no Spotify. É só vocês irem lá, se inscrever, dar um like. Tem várias outras entrevistas, inclusive com a minha amiga, tá lá, com a Daniele. E eu tô aqui com o livro dela, o primeiro livro dela. Ó, eu tenho aqui assinado por ela, tá bom? Com dedicatório e tudo. Haha. Memórias de Armário. Esse livro é encantador. Vocês vão gostar e eu vou chamar ela aqui para vir aqui contar as novidades, contar como que tá por aí. Só um minutinho que eu já vou chamá-la. Aí. Vamos ver. Daniele, minha amiga. Ei, quanto tempo, hein? Em tempo de pandemia, Não tempo é? passa assim, né? Boa, Passa de menina. Que cavalo. prazer. Tudo jóia? Que prazer tê-la aqui de novo comigo, agora ao vivo, né? É. Que nós fizemos, estava contando aqui. E eu tô com o seu livrinho que eu Oba! ganho. Olha, tá assinadinho aqui, ó, Que ó, massa, ó. que massa. Na E, próxima eu assino pessoalmente. Vai dar certo. vamos, já, se Deus quiser, né? Agora todo mundo Uhum. vacinado aqui no Brasil. Para as pessoas que não conhecem a Daniela, ela não fala aqui do Brasil, ela está em Miami. Eu tô É numa Miami? cidade que chama Dave, que é 40 minutos de Miami. Então, e aí a gente se conheceu, foi um grato presente aqui nas mídias já há um tempo, e, e é sempre um prazer tê-la aqui com a gente na Deus Samba, falando sobre seus projetos, e um deles é o Memórias de Armário, que foi um dos primeiros livros dela, Sim, né? sim. E ela conta 5 contos bacanas aqui, ó, das pessoas que saíram do armário. Muito legal. E aí a gente passou uns dias aí, né? Eu nem sabia que existia. Vi um dia desse que tem o dia oficial de saída do armário, né? Uma coisa dessa aí. Acho que foi um dia desse aí essa semana. É, o bacana que eu gostei, eu gosto de dar o meu depoimento, porque assim, porque é uma pessoa de fora, apesar de a gente ter esse laço de amizade, mas é uma leitura super agradável. Eu posso dizer que eu não sou das melhores, assim, eu não sou de ler, mas gosto de ler coisas que me levem, que seja leve, e esse é um livro muito. Eu indico, viu, Ah, gente? Eu obrigada. indico. Eu tenho um compromisso muito sério, assim, que eu falo do. Eu tenho um compromisso com finais felizes, sabe? Eu sentia muita falta, antes de escrever, dos livros, de representatividade LGBT que eu tinha lido antes. A falta da. Eu não tô nem falando de romance, tá? Porque como você leu o livro, você viu que nem todos os contos são fofinhos, de romances maravilhosos, mas são de finais felizes possíveis, sabe? De possibilidades de vários níveis de Uhum. felicidade, né? Porque a gente sempre acha que a felicidade vai estar num ser um par com alguém, mas eu acho que pra gente da comunidade LGBT, final feliz é ter paz, é ser quem a gente é e ter o mínimo de liberdade, Sim, né? inclusive um dos que eu me identifiquei com, eu vou dar um spoilerzinho do livro, a Helena, que o meu nome é Marta Helena,
Ah, Então, é? Não sabia. eu me identifiquei com ela, que ela brincava, gostava de brincar de brinquedos de meninos, com brincadeiras de menino. E eu sempre fui assim, pequena, né? E é legal a maneira que você escreve, porque acredito eu que muitas que lerem vão se identificar com cada personagem ali, ou um pouquinho de um pouquinho de outro. Sim. É bem legal. E assim, o decorrer da história dela é surpreendente o final, não vou contar, tá? O final vocês vão ter que ler o livro. É, mas é bem surpreendente a trajetória dela, que ela conta a história, e é muito isso. É uma coisa bem sutil, Uhum, bem uhum. delicada. Eu adorei a sua forma de escrever. Eu já li alguns livros. Eu tenho também o meu amigo Valdo, que é escritor, só que ele tem uma outra forma de escrever, mas a sua é bem suave, bem tranquila e final feliz. Sim, As mulheres empoderadas, que eu sim. acho que é isso que tem que contar também, É, né? Tem que dar uma... eu sempre falo assim, que alguém me perguntava assim, o que é que eu faço questão de dar minhas personagens. E aí eu sempre faço questão de dar uma coisa que eu não escuto muitas pessoas falarem sobre isso, mas para mim o ponto central da liberdade da pessoa LGBT é a independência financeira. Eu acho que é mais importante do que tudo. Do que É tudo. verdade. Até mais do que a aceitação familiar. Ou eu acho que a independência financeira ela vai te trazer dignidade e respeito para tudo aquilo que a tua família ou o teu cenário não é capaz de te dar, né? Você pode Uhum. arrebatar, não é nem conquistar, é arrebatar isso se você tiver sua independência financeira. Então, se eu tiver um conselho para dar para um LGBT jovem, eu que já tenho 44 anos e tive meus processos, né, da juventude e tal, o que foi decisivo, talvez, para eu ter o conforto na minha pele hoje foi ter ido atrás de independência financeira primeiro e aceitação depois. Até queria que você contasse um pouquinho da sua história, assim, do pincelando como que você foi parar aí, né, em Miami, porque as pessoas perguntam, mas ela foi porque ela se descobriu e de repente fugiu? Não, gente, não é isso. Ela vai contar a história um É. pouquinho para vocês aí, que acho que cada história, cada um tem sua história. Uhum. E eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua. É engraçado que eu já escutei muitas histórias de gente que sai do país para se descobrir, ou para se revelar, etc. O meu caso foi o contrário. Eu saí porque eu sentia que alguma coisa diferente estava acontecendo comigo e eu preferi sair para que não acontecesse. Então era Uhum. uma forma que eu estava tentando entender o que estava acontecendo com minha cabeça. E tanto é que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu fiz foi arrumar um namorado. Foi a primeira coisa, É, arrumei um namorado e assim, eu queria justificar. Eu já não tinha mais necessidade de justificar nada para ninguém, né? Porque eu já estava longe de casa, mas a justificativa era para mim, era sim. as minhas causas, entendeu? Então eu fiz o caminho inverso. Eu não posso dizer assim, eu fui para descobrir, viver a minha sexualidade. Não, eu queria justamente não viver a minha sexualidade, porque eu estava no Brasil, eu estava entrando num um ciclo de amizades que eu falei, não tenho saída desse ciclo de amizade que eu estou entrando. E aí eu achava que eu ia chegar aqui, ia me distrair, eu ia esquecer essas dúvidas que eu tava, aquele ruidinho, aquele incômodo. E aí mas aí não é nada disso, né? E assim, e aí eu falo que ter saído do país me ajudou a entender muitas coisas, não só sobre sexualidade, mas eu estava conversando num grupo de amigos um dia desse e eu tinha muito medo da pessoa que eu poderia ter me tornado se eu não tivesse saído do país, sabe? Porque eu era de fato uma pessoa privilegiada, branca. Eu poderia ser uma pessoa muito nojenta hoje, sabe? E, e ter tido essa experiência e ter vindo para cá e passado privações, eu aprendi muita coisa.
E nem é romantizando a dificuldade da pessoa imigrante, não, sabe? Mas Uhum. você se despe assim de uma casca muito importante para um crescimento pessoal, espiritual e etc. Deu tudo certo. Mas eu acredito que a vivência fora do nosso país é muito enriquecedora. Sim, Eu já tive esse prazer de estar. Eu morei 8 meses em Nova York, mas o bom é que você, quando você está fora daqui, você se dispõe a fazer coisas que você, aqui no Brasil não sim, faria. Não, por quê? Tipo, sim, é um trabalho como outro qualquer, eu sim. acho que não tem problema nenhum. Você limpar, faxinar, atender cliente, ou sei lá, whatever it is. É, Mas eu acho que você disse uma coisa que eu acho que é real, você se despir daquilo que você leva. A gente traz muita sim, coisa do que ensinam pra gente, sim, né? sim, Sei lá. sim, E aí você tá num outro país e fala assim, aqui ninguém vai nem saber quem eu sim, sou eu. sim. Assim, tipo, tira um pouco do peso, né? É porque assim a gente acaba nas nossas vivências, e eu nem falo que isso seja uma coisa do Brasil ou de quem nasceu no Brasil. Eu acho que a sociedade em si, Uhum, ela se fecha em grupos, né? A gente acaba se fechando em grupos. E eu estava um dia desses numa sala sobre racismo e sobre privilégios, etc, etc. E aí eu levei um soco no estômago atrás do outro, de coisas que eu nunca tinha parado para pensar. E aí uma pessoa falou algo assim, mas tem muita. Nem tentando defender os brancos nem nada disso. Mas eu tinha me dado conta de como eu não fui exposta a diferenças, sabe? Então as pessoas estavam falando uhum. sobre o empoderamento das mulheres negras, etc. E, e eu falo que uma pessoa na minha condição, sem educação, sem leitura, sem sendo exposta às coisas, é muito difícil, porque eu, na minha infância, as poucas pessoas negras que eu fui exposta são as pessoas que ou trabalharam na minha casa, ou trabalhavam na casa de um vizinho, em condições de trabalho que acaba gerando uma opinião interna, principalmente numa criança e num adolescente, entendeu? Na escola que eu estudei não tinha pessoas negras. Não tinha. Entrei na universidade, na minha sala tinham, e é universidade pública, uma ou duas, no Uhum. máximo três pessoas negras. Então, ter morado fora do país, como eu falei que tira essa casca, abriu a minha sensibilidade também de enxergar coisas que eu antes não enxergava. Por isso que eu costumo dizer assim, eu tenho muito medo da pessoa que eu seria se eu tivesse ficado onde estava e continuasse a não ser exposta às diferenças e entender as diferenças e compreender melhor o que a gente faz, às vezes até intrinsecamente. E aí eu acho muito, de fato, muito enriquecedor morar fora. Eu acho que você dá para ver de fora, que nem o nosso vergonhoso presidente, né? Que foi aí, cometeu várias, como ele sempre faz, né? Deslizes e vexames, a gente fica, meu, com vergonha de, de, de ter um presidente desse. Sim. Imagino você aí, né, vendo, tipo, cadeira cativa, né, que deve dar uma raiva daquelas brava. Eu aqui na Flórida, assim, é difícil até assimilar essa vergonha, porque a gente passa vergonha todo dia, porque é um estado extremamente conservador, de extrema direita. Temos um governador no mesmo naipe do Bolsonaro, o governador da Flórida. Estamos ainda muito recém-saídos do Trump. Então, É. assim, eu acho que a gente passaria essa vergonha maior se eu estivesse na Nova Zelândia ou alguma coisa assim. Aqui a gente ainda, Ah, as pessoas falam, de fato isso existe, né? A gente já teve isso também. É, é, mas os brasileiros aqui não têm essa noção não, viu? não, não tem não. É bem outra. Não tem não.
Mas vamos falar de coisas Bora. agradáveis. Esse ser não é agradável. Não, Nem falar mal dele é bom. não, não é. Deixa eu te falar, eu sei que você tem um outro livro seu. Sim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dele para as pessoas, divulgar, falar o seu trabalho e outras coisas que você está aprontando aí, que eu sei que deve estar no Um forno, monte. algumas coisas. Sim, tem Então, um conta monte. as novidades para gente. Olha, eu tenho um livro que eu já lancei em e-book que chama Carnaval, Futebol e Pandemia, que é uma novela em 3 episódios que vai sair agora. Aí, graças a Deus, não mais de forma independente, vai sair pela editora Pel. Oh, É. Vai sair pela editora ah, Pel, que é uma editora que eu admiro demais, da Paula Cury, aí paulista e perto de você. sim. E ele vai sair de forma física, vamos fazer umas coisas bem especiais em 3 volumes, vamos fazer box com 3 impressões diferentes, um monte de presentes, vamos fazer uma coisa bem bacana. E aí Ah, que legal. esse livro, ele tem a pandemia, né, até no nome, que chama Carnaval, Futebol e Pandemia, ele tem pandemia até no nome, mas a pandemia na história, ela nada mais é que um pano de fundo, né? A pandemia ela é um cenário para uma história de amor de 2 meninas que se conhecem na boca da pandemia, né? Elas se conhecem no Carnaval de 2020 e aí, um mês depois, né, a bomba estoura de pandemia, e aí elas estão nessa relação começando, ainda sem intimidade suficiente para ser uma relação tão forte que sobressaia uma pandemia, mas não tão morna que não as faça. Ó, oh, que gato safado! A minha gatinha está aqui. Ela está aqui me rondando. Que não as faça desistir dessa história, né? Então, assim, é a história de como 2 pessoas que se conhecem em meio a uma pandemia usam da força do amor e da criatividade para conseguir conciliar essa loucura que foi 2020, né? E começo de 2021 Uhum. para viver essa história delas. Então, é a história de uma enfermeira trabalhando diretamente com a pandemia, né? E uma jogadora de futebol que está no auge da carreira e vê todos os planos delas de repente parados por conta né, que os jogos foram suspensos e os contratos foram suspensos. Sim. E por futebol feminino, então, nem comento. E aí eu É. falo muito de uma questão social, de disparidades salariais entre futebol masculino e feminino. Eu entro bastante nessa questão do ambiente onde as meninas estão inseridas e dos sacrifícios que ela tem que fazer Uhum. pelo sonho de jogar futebol, né? Então, eu gosto muito de futebol, sou tricolor pernambucana de coração. Apesar de Eita. ter escrito a jogadora do esporte, que é o time rival ao time que eu torço, mas é porque, infelizmente, o meu time Santa Cruz não tem nenhum investimento no futebol feminino. Então, eu fui obrigada a falar do time concorrente, porque é o time que tem um certo investimento. Quem, quem sabe depois disso eles vão se ligar Ai, e quem dera, vão começar a investir nas meninas, quem quem dera, sabe, quem né? dera, quem dera. Tem que falar, ei! É. E aí vai sair pela PEL e também eu tenho um outro projeto muito especial também pela PEL, que foi uma antologia que eu estou organizando junto com Nai Rosário, que essa moça ela tá por aí, ó, a Dama Nai, eu vi ela comentando aí. Sim. Nós organizamos uma antologia que chama Tomboy, né, que visou dar espaço para meninas não necessariamente homossexuais, não necessariamente lésbicas nem bissexuais, mas que visam uma igualdade de conforto e de oportunidade através do seu estilo, vestimenta e tal. E aí, por que eu falo isso, né? De igualdade de conforto e etc. Eu vi alguém falando, uma vez, eu não vou me lembrar onde nem quem, mas falando sobre
como a feminilidade é desvantajoso para a mulher. Como a feminilidade atrasa a mulher. Para pensar, se a gente for servir a tudo que nos é exigido enquanto mulher, nós ficamos muito para trás em tempo até no dia, de 24 horas. Porque a gente acorda, a gente tem que arrumar o cabelo, a gente tem que se maquiar. Enquanto o homem levantou, põe a roupa e sai, a gente gasta horas do nosso ano ou da vida em salão de beleza, fazendo as unhas, depilação, cortando o cabelo, com uma vaidade extrema em roupas, em acessórios. Então, nós gastamos mais dinheiro, nós gastamos mais tempo e a gente abre mão de conforto. E tudo isso atrasa a mulher. Para pensar, se eu tô aqui junto a um homem, eu estou vestida femininamente e um homem está vestido masculinamente. E vamos dizer que tem uma situação que, um assalto, uma bomba, qualquer coisa que nós tenhamos que correr. Quem vai sair na frente? Ah, tá. É, Quem vai sair o na frente? homem. Eu estaria de Eu- saia justa, de salto alto, com unhas grandes. É, na Eu desvantagem, nunca tinha total. pensado nisso, né? Enquanto a gente perde de tempo, de dinheiro, de autoestima, porque se a gente não tem tempo. Ó, eu tava conversando com minha esposa um dia desse. Um casal de amigo nossos ligou um certo dia de surpresa, de manhã. Ah, vamos pra praia. Agora. Tipo, eu passo aí 10 minutos para pegar vocês. A gente não foi, sabe por quê? Porque a gente não tinha depilado. E a gente perdeu um programa que fala, não, mas eu não. Você tá entendendo Isso é muito comum. quanto isso É muito comum isso. atrasa a mulher, sabe? E aí eu e a Nai, a gente criou essa temática, não só para falar sobre sexualidade, não, e que inevitavelmente Uhum. acontece na grande parte das meninas que são tomboys, são lésbicas, mas não necessariamente. Existe um grupo de mulheres agora, eu diria que feministas, não sei nem se eu devia usar essa palavra, mas que prezam pelo conforto feminino, né? Eu reluto muito. Se dá o luxo de se Sim, vestir como quiser, sim, né? Tipo, entendeu? tem Não quer pintar o cabelo, não pessoas. pinta, não quer cortar, não corta, não quer fazer a unha, não Olha, essa faz. pandemia foi bom para isso, hein? Essa Sim, pandemia, a única coisa boa foi assim, algumas pessoas que acabaram, até a minha esposa, ela tem um cabelinho enroladinho e ela, por conta da pandemia, assumiu o cabelinho dela assim. Porque eu sempre falava, deixa seu cabelo assim, até, ai, sempre fazendo chapinha, fazendo não sei o quê. Eu falei, aí, por causa da pandemia, não ia mais cabeleireiro, porque o cabeleireiro não podia ir. Aí muita gente, a não ser, fora ela, muitas pessoas assumiram o cabelo, deixaram seu cabelo na cor natural. Eu acho que isso foi válido sim. para as pessoas ficarem mais Livres. confortáveis. Livres, Livres. isso, livres. É. Por isso que assim, Exatamente. o subtítulo da antologia é justamente isso, que é Tomboy é mais que um estilo, né? Pode-se falar sobre sexualidade. E aí, um dia desse no Instagram, eu fiz uma pesquisa, né? Assim, perguntei lá, porque assim, não falta sapatão que me segue, né? Um monte. Tem, E aí eu coloquei lá se elas se consideram tomboy. Algumas responderam que sim, outras que não. E perguntei se elas se atraíam por tomboy. Poucas responderam que sim. E também uhum, perguntei nessa mesma enquete se elas achavam que as meninas tomboys sofrem mais preconceitos da sociedade. 100% das pessoas responderam que sim. Então, a intenção dessa antologia que a gente escreveu e organizou é de normalizar, né? De cada um ter o estilo que quer, se vestir como quer. Eu sempre sofri, não por causa de roupa, eu acho que nunca tive um estilo tomboy, mas eu poderia considerar que minha mãe me considerava tomboy porque pelas brincadeiras que eu gostava de brincar quando criança. Eu gostava muito de jogar tem. bola, jogar queimado, etc, etc.
E porque eu falo muito palavrão, sempre falei. Adoro. Adoro. E se for para mandar Bolsonaro tomar no cu, então, falo mesmo. Falo É bonita. isso, é isso aí. É, Ah, se fuder. seu puto. Então, então, também isso faz parte, né? A linguagem, a forma de se portar, a forma de se sentar. A gente parece que é sempre, desde criança, monitorada do que a gente deve ou não dizer, a forma como a gente senta, com quem a gente anda, se a gente Uhum, bebe. Se a gente bebe, eu bebo. Eu tô aqui tomando meu whisky agora mesmo. sim. E, e aí eu prezo muito pela conquista dessa liberdade, assim. Em Memórias, Mas eu previ as meninas com seus finais felizes, e em Tomboy a intenção é de dar a essas meninas liberdade, para elas serem quem elas querem ser. em pleno século XXI, né, que a gente está, a gente ainda continua vendo, as pessoas se surpreendem ainda com pessoas de modo de se vestir. Pô, Sim, eu acho isso ridículo. sim. Eu e alguns amigos e amigas, que a gente classifica, né, as mulheres. Eu sou lésbica, 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 assim, lésbica que se veste mais masculina, não sei o quê. Você tem várias vertentes, né? É, agora tem a Butcher, tem a Tomboy, tem a Sapatilha, tem a Sandalinha. Tem várias vertentes. E aí, inclusive, eu até comentei com você e para você de umas amigas nossas que fazem o DL Sim, World brasileiro, sim. que são as meninas do Babu Coletivo. E eu estava falando para elas, e amigas minhas falaram: pô, não tem nenhum tomboy, não tem nenhuma uma mulher mais, só tem mulher feminina Sim. lá. Aí eu perguntei para elas lá na nossa entrevista. E elas falaram assim, por causa do nosso vestiário, o vestuário que não tem. Eu falei, mas eu arrumo para vocês, a gente, sei lá, se quiser uma consultoria, eu ainda brinquei com elas, né? Aham. Aí elas riram, não, é verdade e tal. Eu acho que tem que pôr no Isso. universo, né? A gente tem que Já que está, trilhar, a gente tem que colocar asfalto no inserir. caminho delas, porque isso traz, mesmo que nós não nos consideremos tomboy ou não temos esse estilo, é uma conquista dessa liberdade do que eu falei, de um dia dizer assim, eu É, não depilei o cantinho, mas eu vou à praia. Eu não fiz axila, mas eu vou à praia. Ou eu não fiz a unha, mas eu vou tirar foto do meu livro segurando a capa com minha unha feia, ruída. Qual o problema? Sabe? Então, é, pavimentar a estrada delas é conquistar para as mulheres em geral, assim. Então, por isso que eu acho esse trabalho foi muito importante para além da comunidade LGBT, para as mulheres em si, sabe? Para mim é pavimentar essa estrada para as meninas tomboys é abrir uma janelinha de liberdade para todas as mulheres. e você me dizia na nossa entrevista que você não era ativista, lembra? Eu já disse isso, não sei. Você me. Ó, Eu sou uma ó. ativista desativada. O Jimmy brincou que ele também faz, a próxima quinta é ele que faz o Mãos Dadas, e ele estava falando, adoro a Daniele, ela, meu, mó ativista, eu falei, ela não se considera. Ai, vamos mudar isso. Eu sou um pouquinho, então, talvez. Não, mas é isso que é o ativismo, é você você coloca no seu livro, Sim, você coloca no seu papo, na sua escrita, nas suas lives, em tudo na sua vida. sim. Tá ali, ó, tá latente. E você traz isso à tona, que isso que é bacana, pra gente, as pessoas têm que nos enxergar, Sim, né? sim. A Da Thales até maneira. falou que eu sou um ativista inoperante, como diria a Mia. É porque a Mia ela dá um curso de poesia que chama a Poesia Inoperante. Então, é isso que ele falou que eu sou Poesia inoperante? uma ativista inoperante. Mas você falou uma coisa muito certa, né, que eu não tinha parado para pensar, que às vezes eu posso não me considerar uma ativista ativa, mas a escrita e a literatura faz muitas pessoas refletirem, né?
às vezes até inconscientemente, até naquele pensamento devagarzinho ali, quando está lendo, vai tendo suas opiniões sobre aquilo que foi escrito, e isso já é uma forma de compartilhar pensamentos. Sim, você arrasa. Eu Sim, falo assim, ela fala que ela não é, mas ela vai devagarinho ali, devagarinho, vai tecendo e tal. No fim, a gente coloca e expõe de uma forma tão boa. sim. E é isso que é legal. É. Ó, a E Dama falou, a Dama Nai, que organizou a antologia comigo, ela falou, levando-se em consideração que a literatura lésbica surgiu na tentativa de igualar e dar visibilidade às lésbicas, trazer a diversidade de corpos e estilos é fundamental. E né? Independente, como eu falei, independente de opções sexuais, não opções, orientações sexuais, é, liberdade mesmo para o ser humano, entendeu? E isso também vale para o homem que quer pôr saia, o homem que quer pintar as unhas, o homem que quer pôr cílio. É o mesmo conceito, é a mesma via, entendeu? Não é só para as mulheres, é liberdade para as pessoas, para elas serem quem elas querem ser, vestir o que quer vestir, falar o que quer falar. Liberdade, liberdade, liberdade. é isso aí. E me fala uma coisa, Daniele, como é que tá você já, eu fiquei feliz que você vai colocar o seu livro para o próximo, né? Que você já escreveu, Sim. mas colocar, eu adoro isso aqui, ó. Tá? Eu só não comprei o outro seu porque estava digital. Não, vai sair E agora. eu gosto. Calma, calma. Tá saindo. E aí como que as pessoas vão comprar de você? Como é que vai funcionar isso? A Vai editora vai funcionar pela fazer? Como é que... editora. Vai entrar pela editora. O site deles é editorapel.com.br. Vai estar disponível lá, mas também vai estar disponível na Bia. Assim que sair tudo, vai estar tudo na minha bio, vai estar tudo Manda para acesso para todo gente lado. quando você para gente Manda compartilhar, sim. porque eu também tenho uma galera aí que bastante LGBT para estar divulgando o seu livro aí, que eu sei que todo mundo vai querer comprar. Sim. Mas Sim. a gente tem que dar valor para nossas escritoras brasileiras, né? Sim. Tem muitas aí que ficam, que eu sei que batalham, continuam Sim. escrevendo. Eu acho que é isso, não desistir. Não, nunca, Né? nunca, assim, eu tô mais engajada do que nunca com a escrita e com o meu compromisso de contar essas histórias. E eu busco sempre uma linguagem do que eu queria, eu sempre quis, quando eu comecei a escrever, o que eu buscava na leitura. Se eu quero ler um livro onde eu vá ler e eu possa pegar esse livro e dar para minha mãe, que tem 79 anos, e dizer para ela, ó, mãe, lê aqui também, para você entender o que se passa comigo, para você entender o que aconteceu comigo e o que acontece com pessoas iguais a mim. Então, eu sempre busquei ter essa linguagem fluida, sabe, entre as pessoas da comunidade e fora dela também. Eu procuro muito me comunicar com as pessoas de fora. Pode até ficar cansativo porque eu falo isso em toda live. Eu acho que a gente tem esse papel também. Eu sei, eu conheço muita gente e eu me diferencio às vezes um pouco desse pensamento de falar, tem que aceitar, foda-se. Eu falo para a gente tem um papel também é, de. Não é passar pano, nem apaziguar, nem nada, mas eu tiro, por exemplo, minha mãe, e sei que a minha mãe, não é a regra das mães de pessoas LGBTs. Que apesar de ter uma cabeça diferente da minha, e ser de uma geração completamente diferente, ela me abraçou. Mas eu contribuí muito para a aceitação dela. Eu falei, senta aqui, eu quero te explicar o que acontece comigo, eu quero te explicar como eu me sinto e eu quero te explicar o que é que eu quero daqui para frente. Então, é, existe esse papel também da pessoa LGBT. Eu sei que isso não se aplica a todos os casos, nem todo mundo tem esse espaço, nem todo mundo tem um ambiente para conversação, mas eu sempre falo, ó, gente, tenta, a gente também pode ter esse papel. Então, na literatura, eu sempre busquei essa literatura, essa linguagem, onde eu possa também me comunicar com as pessoas fora da comunidade, que as ajude a entender
como a gente se sente e como a gente gostaria de viver nossas histórias de amor e de vida. Então, eu sempre procuro não me afastar dessa linguagem. E já houve casos, sei lá, de alguém que já leu o seu livro e mandou mensagem assim: ah, poxa, eu queria que eu ouvisse sua opinião a respeito do que Sim. aconteceu comigo? Sim, sim, teve, Já. inclusive teve uma moça que veio falar comigo que ela é casada com um cara e ela queria arrumar uma maneira, ela assim, ela falou, eu não vivencio minha sexualidade, mas eu sei que eu gosto de mulher. O que é que você acha que eu devo fazer? Eu fiz mulher, pelo amor de Deus, não pergunta isso pra mim. Não, não joga isso para dar Não! responsabilidade para Aí eu mim, falei não. pra ela, lê o livro e tira suas próprias conclusões do que você entende, do que você compreende. Olha pra dentro de si, se olha no espelho, veja como você se enxerga, porque esse não é um conselho que você possa pedir pra ninguém e nem pedir pra uma pessoa que tem uma realidade completamente diferente, entendeu? Eu falei, pelo amor de Deus, não me bota nessa situação. Vai ler o livro e tira suas conclusões. É, as pessoas têm essa coisa de refletir, jogar para o outro a É. responsabilidade da Ela vida falou, você acha que dela, eu devo né? deixar meu marido? Eu fiz, mas só você que pode saber disso. É só você que pode saber disso. Eu não posso dizer, As pessoas. deixa teu marido, vai ser sapatão. Jamais faria uma coisa dessa. Seria irresponsável da minha. Cada um sabe de si, sabe do tempo, cada um sabe o quão fechada a porta do seu armário está, quanto tempo cada um precisa. Tem pessoas que têm mais dificuldade de enxergar, às vezes, até o seu próprio tempo. Mas isso é muito particular, não tem regra, não tem livrinho que vai ensinar a pessoa o que ela ser. Então, assim, com os meus livros e com minha literatura, eu não estou visando enfiar ideias nas cabeças de ninguém, mas assim, como você viu, eu É, escrevi 5 contos que são completamente diferentes uns dos outros, mostrando para as pessoas quais são as possibilidades que ela tem dentro da realidade dela, né? E que caminhos ela tem para poder traçar. Então, assim, eu sei. aqui o Curió, que ele é que é da Deus Summer, ele pôs: as histórias das linguagens de amor e de vida são essenciais para um novo entendimento. Sim. É isso aí, Curió. E que cada um vai Ele ter o é, seu, né? Então, tem e exatamente. quanto mais você se expõe, que é aquilo que a gente estava falando no começo da live, né? Sobre se expor, ser exposto a diferenças e a outros ambientes para entender onde você está inserido, entendeu? E aí a É, literatura ajuda bastante, porque faz você viajar sem sair do lugar. Então eu precisei sair do país, mas se eu tivesse naquela época a literatura LGBT que a gente tem hoje, que graças a Deus evoluiu muito, talvez eu não uhum. precisasse sair do país para entender coisas que hoje eu entendo. Porque a literatura ela faz esse papel, talvez, de você sair do seu lugar através da história de outras pessoas. É o que eu falei até. Eu me identifiquei em várias histórias suas, assim, alguns que eu já passei, alguns Sim, itens aqui, acolá. Então, assim, cada tem um pouquinho de cada um sim, sim. ali. Por isso que a pessoa vai se identificar com as histórias e vai tomar o rumo Sim. dela do jeito que ela achar que é melhor É. para ela, né? E isso nem quer dizer que eu escrevi que tudo são flores, porque sem spoiler também, no livro tem histórias de abuso sexual, abuso familiar, abuso né, de violência doméstica e etc. E que existe saída para isso também. E isso é meio que universal, né? Não é só para aquela mulher que no final se descobre lésbica, mas é uma mulher que no final ela Tem. precisa se descobrir livre. É a vida como ela é, né? Sim, Não é só flores sim, sim. também. Eu acho que tem todo uma trajetória a percorrer aí que podem ter seus percalços ou não. Sim, e eu me cerco muito assim. Hoje eu vinha no carro pensando de como eu me cerco assim de ambientações para escrever. Então, assim, a história que eu estou escrevendo agora é uma das histórias de memórias que eu estou alargando ela para um romance inteiro, que é a história de Patrícia, que é dessa que eu estou falando, da menina que sofreu violência sexual e doméstica. E eu Uhum. estou escrevendo a história completa agora da infância até a meia-idade.
E aí eu me dei conta como, sem querer, eu me cerco de coisas pesadas, porque eu preciso me colocar num ambiente onde eu não estou inserida para entender minimamente, né? Então eu comecei a assistir uma série agora na Netflix, que eu não sei se já chegou aí no Brasil, que chama Made, M-A-I-D. Eu não sei, Hum, chegou aí já? eu tô E é assistindo, é muito boa. pesadérrima, É, é. pesadérrima. Mas eu Bom, preciso me alimentar disso. E aí, a parte disso, eu estou lendo um livro sobre o Holocausto, que não tem nada a ver com o que eu escrevo, mas é muito importante para o autor a criação daquele sentimento de indignação, sabe? Assim, uhum. eu chamo de esquentar o sangue, sabe? Para escrever sobre um assunto que é tão delicado e que precisa de tanta força. Então aí eu vou. Olha o que, Nike? Eu tô dando spoiler de quê? Olha os spoilers, De Daniele, quê? a Do dama livro falando. novo? E aí depois eu falei, meu Deus, eu tô cercada de coisa negativa. Eu tô lendo um livro sobre o Holocausto, assim, pesadérrimo, que É, eu fico contando as histórias, né? Eu sempre converso no café da manhã com minha esposa sobre o que está acontecendo no livro. Ela faz, porra, tô tomando café. Menos. é, Mas, assim, eu percebi que eu fico buscando essa indignação, sabe? Me indignar para poder conseguir dar mais realidade para essa personagem. é, pra gente também tem que sair da nossa caixa, né? Sim, Eu acho que para poder entender sim. outras vertentes, outras coisas, sair um pouco da É. bolha, É eu entender a acho dor, importante. né? É entender a dor. É, E uhum. aí, esse livro que vai sair, ele por si já tem um título muito forte, né? O título dele é Se eu não morrer, eu te mato. Eita, eita, Oh, ó, gostei. é. Eita, tchá, tchá, tchá. É bom. Ah, ó, Dama, não vai dar mais spoiler, né? Não, Não pode? não, Ó, não, não pode. gostei, agora eu quero. Ó, gostei, gostei, gostei. Mas a Ela é gente minha chama gerente. depois, sim. A gente chama depois você, quando você lançar, aí a gente chama você para falar mais. Que a gente, aqui é a ligação direta aqui com a Deus Samba. A Daniele foi minha primeira Foi. convidada no Deus Samba na Cast, lá no Quarentenados. Foi minha primeira entrevista, então ela tem passagem livre aqui, a hora que ela quiser, Sim. né? Eu vou pegar E um gancho no que Letícia falou aí. Letícia falou, disse tudo. Se não sairmos de nossa própria zona de conforto, como cobrar dos outros? E isso é exato. muito importante, porque, por exemplo, eu sempre vou achar que alguém tem que me entender por eu ser LGBT, mas eu já parei para entender o que é viver numa pele negra, do que é viver numa Sim. pele judia. E aí eu tô falando só das pessoas que eu tô vendo aqui. A Nai, que é uma pessoa negra, tem a Diana Maera, que é uma amiga que tá aí, que é o nome dela é Shulamita, aí que é uma pessoa judia. É, eu tento me colocar, não me colocar, claro, jamais posso me colocar, mas tentar entender a dor dessas pessoas e isso me levou muito tempo. Me levou tempo demais, me levou 44 anos da minha vida para eu entender o quanto isso é necessário. Eu não tenho o menor direito de pedir que alguém me entenda se eu não me coloco na posição de entender o outro, Sim. entendeu? Então, É empatia, né? Você é, tem que ter essa empatia e mergulhar nisso também sim. para poder ver Então, as dores. não é que eu goste de assistir ou ler coisas negativas, não é isso. Eu gosto de me provocar, entendeu? De tirar do que é confortável. Para mim, sempre foi muito confortável ler Isabel Allende, sempre foi muito confortável ler Dan Brown. é, e, e aí eu me dei muito, caí na real de um livro que eu li o ano passado que chama Mulheres Empilhadas. E aí você já imagina pelo título que é um livro pesadíssimo sobre feminicídio e abuso sexual feminino, etc. Então,
Não é que eu curta coisas negativas, não, sabe? Mas eu acho muito importante a gente É, se inserir nesses eu acho que lugares, ninguém, entender a dor do a outro. gente ninguém curte, mas eu acho que faz parte do nosso mundo e a gente tem que realmente viver isso para entender, né? A dor, a gente só cresce. Tem um amigo meu que fala assim: você só cresce quando dói, assim, tipo, e é real. Sim, sim. E aí a Ser gente, desafiado é tudo. A mas Letícia está falando. é mais fácil, em vez de você esperar a dor acontecer com você, é se empatizar com a dor do outro, né? E a gente precisa Tem fazer esse empatia é tudo. exercício com mais frequência. Sim. E agora falando também de que você já falou dos seus negócios, mas esse ano vai sair, é esse ano mesmo que sai esse outro, Sim, o seu livro, sim. né? Deve sair a pré-venda esse ano para distribuição no comecinho do ano. Então a gente deve E, lançar. A gente vai fazer uma coisa bem e, diferente dessa vez. Acho que a gente vai fazer um financiamento coletivo. Letícia, que está aí, vai me ajudar nisso. A gente fazer umas coisas. Eu quero fazer uma coisa. Eu quero vir com novidade, assim, fazer uma coisa bacana, fazer as eu meninas se quero é o divertirem. filme, eu eu também quero o quero filme do filme. seu Eu livro. também quero Eu quero o filme. filme do livro dela. Filme, 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 filme. filme, filme. Eu também quero. Eu falei, poxa, vai ser tão bacana. Eu acho legal essa questão do você ver o seu personagem ali, né, sendo ao vivo e a cores, porque você imagina, né? Você tem uma imaginação. Eu imagino Helena, eu imagino Patrícia. Aí eu vou ver o filme, eu vou falar, ou vou gostar muito ou não vou É, gostar, talvez. é. Porque, Vai gostar, vai gostar, vai gostar. Ó, eu vou ler o comentário de Thales, que eu nem li ainda, mas só porque eu vejo que é comentário de Thales, eu já sei que é coisa boa. O lastro da vulnerabilidade é zona como. Ó, é foda ler os comentários de Thales depois de ter tomado uísque, porque eu fico, né? Pera. O lastro da vulnerabilidade é zona comunicante das humanidades. É preciso se implicar no quanto de feridas que causamos e quanto os outros nos causam feridas. É exatamente isso que eu estava falando. É aquilo que eu tinha falado antes, eu não sei se Thales estava aí já, de quanto tempo a gente passa cego para as coisas que não estão ao nosso redor, talvez por não ter sido exposto. E isso não nos livra de nenhuma culpa ou de nada que a gente venha a fazer ou ter feito. E hoje, com as comunicações e da forma como a internet e as redes sociais e tudo estão aí, a gente tem informação suficiente para se expor. Né? Não se, hoje em dia não se expõe quem não quer. Então, vamos, vamos o, o, que, expor. o, o que você diria para as pessoas que são também escritoras, né? Que tem muitas aí que estão aí com a gente, e sobre não desistir, não, porque você é uma mulher de fibra, porque você lançou esse livro aqui a duras penas, né? Que Sim, eu sei, sim, sim. na raça, né? Como muitos outros escritores que não desistem. O que você falaria para essas pessoas que hoje você tem essa. Olha, eu me dei conta que a literatura ela não é pra gente. Então eu não posso fazer visando que eu vou estourar, que eu vou vender, que eu vou ficar famosa ou que eu vou ficar rica. A gente faz porque a gente quer tocar, porque a gente quer transformar. Então eu já sou muito feliz que se o meu livro tocar uma, duas, três pessoas ao invés de 1 milhão, eu já fiz o meu papel. Então eu não vou desistir de escrever o segundo, terceiro, quarto e quinto, porque se cada um deles tocar uma, duas, três, ou 1.000, ou 1 milhão de pessoas, eu cumpri meu papel, entendeu? Que é contar para as pessoas o que elas não viveram. E contar para quem viveu de dizer, ok, tá tudo bem ser como você é, tá tudo bem se sentir como você se sente, e também dar oportunidade para pessoas de fora da comunidade de entender como a gente se sente, como a gente vive dentro dessa própria diversidade do que é ser LGBT, né?
que assim, aí, nas suas mãos aí tem 5 histórias completamente diferentes, com contextos religiosos, com contextos sociais, com contextos abusivos, e que até dentro dessa diversidade, da complexidade que é viver, existem possibilidades de aprender. Então, eu falo assim, não desista. Não é porque você não estourou, porque não ganhou dinheiro. Não desista porque a sua história que você contar pode ser decisiva para uma pessoa. E isso já é. Ai, é incrível. É incrível. Só isso já é maravilhoso. Então eu não desisto por isso e sugiro às meninas que não desistam por isso também. É a minha ativista predileta. Ela fala que ela é uma ativista. Ela é a maior ativista desse planeta. Ó, Ai, ai. não, foi sensacional o que você falou, porque eu acho que é bem isso. É o que você faz, Sim. com muita delicadeza, com muita alegria. Você dá seu recado. Eu acho que isso que é importante, toca no coração aí das pessoas que estão passando por isso, que já Sim. passaram. Eu acho que você é minha ativista favorita. Memórias são 5 formas diferentes de abraço nas meninas. Exato. Eu acho que todas as escritoras como nessa linha sua tem que continuar escrevendo para a gente encher esse planeta de tocar essas pessoas Sim, aí sim. que precisam dessa palavra. Que às vezes a gente está aqui, mas a gente não sabe agora, nesse minuto, o que estão Sim, sim, passando por sim, aí, sim. né? Então, eu tive a felicidade também, eu não tenho mais minha mãezinha, ela já foi para outro plano, né? Mas minha mãe sempre me acolheu. No começo não foi Uhum. assim, porque também a diferença de idade, tudo a gente compreende. Mas eu fui uma privilegiada, acho que como você, mas tem muita gente que não. E aí eu te Então, pergunto, você sim, acha que o seu papel e o seu posicionamento para ela também foi decisivo para o entendimento dela? acho que foi porque com o tempo eu fui conversando com ela, mostrando para ela que a minha sexualidade não interferia na pessoa que eu era, né? Até o final eu estive do lado dela Uhum. Nem nas e, relações, né, e de família, as relações familiares não mudam. não mudo nada, né? E, e aí ela teve o caminho dela e eu estou tendo o meu, né? Uhum. Da minha forma. Eu acho que é isso que é importante. Sim. E essa foi uma pergunta legal, gostei dessa pergunta. Virou, É, tá pensando que é né? só você que faz Mas, pergunta? não, porra, que caceta é essa? Não, é, eu também soube que você não estava legal do seu pé. Que É, história é não essa tô aí? ainda. Eu tô com fascite Ah, plantar no pé, porque eu, além de escritora, né, eu sou mixologista. Então a gente faz festas e tal. Então, normalmente nos finais de semana eu fico muitas horas em pé. E eu hum, tenho um problema que eu não consigo sentar nas festas, porque eu sempre acho que as pessoas que vêm ao bar para pegar uma bebida vão achar que estão me incomodando se eu estiver sentada. Então eu não sento. entendi. Então eu passo a noite inteira em Eita, pé. E aí eu acho que além de eu pisar errado, eu tenho certeza que eu piso errado, eu engordei bastante na pandemia, então eu tô pesada. Uma série de fatores que. E aí eu tô nessa situação, que eu passo a semana bem, estou fazendo fisioterapia, mas no final de semana que eu faço festa, que eu fico entre 6 e 8 horas em pé, no final de semana, no sábado, eu praticamente tive que pedir ajuda para sair do carro para entrar em casa, porque depois que eu sento e que relaxo, assim, eu não consigo mais pisar no chão. E aí eu tenho que lidar com precisa isso. cuidar. Não, todo mundo nessa pandemia engordou, porque também Ixi. não podia sair de casa, tinha medo. Aqui também fechou, aqui no meu prédio, não tem E mais tome a sala de fazer ginástica, não tem nada. pão, e Agora, tome a fazer bolo. Então, só bora comer, né? é, Não dá. é, Aí agora a gente tem que tirar o atraso, é, voltar a caminhar, a fazer vida mais saudável, é. alimentação e tudo mais.
Desculpa ficar falando, perguntando, mas Nada, que isso? a sua esposa também tá bem, de Ah, saúde? tá. Só a nossa cachorra que não tá. A gente, Que ela tem? a minha cachorra foi diagnosticada com câncer. Aí, 2 semanas atrás, ela fez uma cirurgia, retirou 7 tumores. Mas aí a gente Não. recebeu a notícia que um dos tumores ele não tinha sido removido por completo e já estava com metástase e tal. Então a gente está agora, essa semana a gente vai sentar, vai conversar e tomar decisões, porque a médica passou quimioterapia para ela e a gente não tem certeza se a gente quer fazer. É complicado. O bichinho sofre muito Sim. com químio, inclusive, né? É. Eu tenho um amigo meu veterinário que ele fala que só judia do bicho, Uhum. É. né? A opinião dele, É. né? Então, não Então, sei, então a gente é vai, complicado. Né? como aqui as coisas são muito mercenárias, sabe? Aqui as coisas visam muito lucro. Eu falei para ela, a Uhum, gente vai pagar uma consulta virtual com um veterinário no Brasil, que não lucraria nada, né? Porque a gente não faria uhum. tratamento com ele, para nos dar uma luz no que a gente deveria. Porque assim, a parte disso, depois que retirou os tumores, ela tá ótima. Tá ótima. E aí, assim, vamos colocar ela para se Eu submeter a um acho, tratamento desse? eu acho que só judia, porque eu tenho uma amiga veterinária, acho que ela não está aí, a Mariana, que ela sempre assiste as nossas lives, mas se ela tiver, dá um oi aí, porque ela, se fosse falar assim, não, vai curar, mas é difícil É. É pro que não há animal. garantias, né? Nem a médica aqui não deu garantia. Vamos É, fazer aqui porque existe uma possibilidade. Então, assim, a gente está nessa, nessa questão, né? Então a gente vai conversar, pesquisar bastante para ver se a gente vai fazer ela se submeter a isso ou não. Mas a parte disso, estamos nós ótimos de saúde, minha esposa está ótima de saúde, os trabalhos estão e, voltando com força total, a gente trabalhando bastante, graças a Deus, que a gente trabalha com evento, né? Então e, passamos o ano de e 2020 máscara ainda, sem máscara? sem Máscara máscara. ou sem Sem máscara? máscara. Sem máscara já Sem máscara. tiraram, não precisa mais? Já. Não precisa mais para nada. Acho que só agora só tipo assim, no hospital, quando a gente leva a cachorra no hospital, no veterinário, entra de máscara, mas fora isso não. O quê? Mercado entra? Não, não é obrigatório, mas a gente ainda usa no supermercado, mas não é Em mais. lugares fechados, nem lugar Não, fechado? não. Nem bares, nem Mas a restaurantes, população nada. aí já está com mais de 70%, 80% vacinada? Não. Não, Aqui na Flórida não. Aqui na Flórida não, tem. mas não tem mais restrições não, sabe? E assim, essa semana tivemos boas notícias, que já não houve mais mortes no estado e que a Delta está sob controle. Então, Hum, assim, mas assim, a máscara já bom, caiu faz um tempo, tá? Acho que a máscara já caiu tem é, uns 4 meses, né? Uns 4, 5 meses que a máscara caiu. aqui estão querendo cair a máscara, mas eu acho que é só do presidente que vai cair a máscara, porque o resto eu acho que não sei, não. É, Que 45% da população brasileira, no geral, 100 milhões hoje, nós somos o quarto país, né, de vacina. sim, sim. A mais que aqui, eu acho, Mas parece. tá aqui no hospital, os trabalhadores ainda assim precisam por enquanto. Chulami, É a Sulamita. me trouxa, É Diana. Sulamita, É Diana. É Diana, Diana. tá bom. Ou Javali, se preferir. Pode ser Javali também. Ah, Então ela é minha bom, madrinha de casamento. é, É. ontem, javali, por que javali? Agora eu fiquei curiosa. Ai, gente, é uma história muito engraçada. Ela, sabe a véia da praça? Lembra aquela véia da praça? Nossa, que espirrava Sei, mal? sei. A gente trabalhava junto num restaurante. E aí começou a cair uma chuva muito forte, caiu uma chuva muito forte. Aí eu fui na janela e abaixei assim a cortina e falei, ó pra ali. Porque a gente em Recife, não sei se aí, acho que aí no sul não fala. A gente usa essa expressão, ó pra ali. Que é tipo, olha, olha aquilo, vem ver. Aí eu abaixei a cortina e falei, ó pra ali. Aí ela veio correndo, fez um javali.
achando que tinha o javali do lado de fora. E aí o nome dela virou Javali desde então. Mas para ela Ah, foi muita vantagem, porque o apelido dela até então era travesti, que era oxe, horrível, oxe. horrível, super pejorativo, né? É, E aí foi uma boa troca. Eu acho que ela gostou até mais de Javali. você falou para ali, lá em Salvador, fala ó paió, ó É, é, paió. eu baixei assim e falei, ó pra ali. Aí ela, um javali? Aí ficou javali até hoje. Eita, é bom. É uma Essas louca, histórias né? aí é legal porque é É engraçada, uma doida, né? é uma doida varrida. Se eu sou doida, ela. Ó, Vixe, eu aprendi a ser doida com ela. Ela, é ela é escritora também? É nada, é nada. Ah, É doida mesmo, só doida. bom. Você tá aí com essa cadeirinha de balanço só ali, né? Viu, Tô né? vendo você É oscilando. nova essa cadeira. Essa cadeira é uma É nova balanço? adição. É de balanço? É uma nova adição para as lives. Olha, Daniele, é um prazer ter você Sempre, meu aqui. bem, Eu podia sempre. ficar mais horas aqui. Esse vídeo vai ficar aqui gravado e depois vai para o nosso YouTube. Eu vou falar para as pessoas irem lá no YouTube, assistir o nosso papo, que tem mais Daniele lá. Sim. Ela vai contar um pouco mais as histórias dela. Vão lá no nosso YouTube, no Samba na Cast, o Quarentenados. E, ó, estão vendo aqui, ó? Eu tenho. Pede para ela mandar para vocês com dedicatória, Isso. tá bom? E aproveita que eu tô indo pro Brasil no próximo mês. E aí vou assinar os livros todinho daqui para lá. Ó, viu? Então aproveitem. Daniel, dê o seu recado, fale o que você quiser, manda um recado para alguém, sei lá, faz o que Olha, você quiser. eu vou deixar só um recado curto, grosso e necessário. Fora Bolsonaro. E só. Só tenho isso a dizer. Só Todo isso. mundo aqui tá, vai Só isso. bombar. Só isso. O meu único desejo é isso, que esse homem esteja fora o mais breve possível. Nossa, nem fale. Eu também. No Nós todos momento, aqui dessa live, com nesse certeza. momento, esse é o meu único desejo. Depois a gente vê o resto. Tá bom, ótimo, adorei. Para a gente encerrar com chave de ouro. Muito obrigado. Beijo para você. Obrigada, Beijo amor. para sua companheira aí. Obrigada. Muito obrigado. Beijo para o cachorrinho que ilumine a cabeça de vocês Sim, e que vocês tomem a melhor decisão, tá vai bom? dar certo. Vai dar certo. Beijo. Hashtag vai dar certo. Vai. Beijo. Beijão. Beijo, gente. Até a próxima, mãos dadas, que não é essa quinta, a outra. Da próxima quinta, o Jimmy está com vocês. Beijo.